Agora deixa eu tocar fogo no parquinho aqui, deixa eu colocar um negócio aí na tela para você comentar. Recentemente, o governo americano, através do Tesouro dos Estados Unidos, declarou, apresentou um documento, eu até mandei para você esse documento para você ler, porque eu sei que você é uma mulher do documento, né? Você gosta da coisa ali preto no branco, e aí eu mandei para ti para você ler. Recentemente, o governo americano declarou que o DeFi é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos pelo fato de as pessoas não precisarem mais do sistema tradicional financeiro, elas se tornaram seu próprio banco. Então, elas são senhoras do seu dinheiro, elas são senhoras da sua vontade, elas fazem com o dinheiro o que elas quiserem. Aí, eles usaram desse artifício de que não, o DeFi é usado para cometer crime de terrorismo, tráfico internacional de droga, tráfico de pessoas e tal. O que você acha a respeito disso? Olha, Walter, o Facebook também é uma ameaça à segurança nacional, sabe? Porque é uma ferramenta que terroristas também utilizam. Aliás, não vou nem falar isso, senão o teu canal vai cair, mas vou continuar no Facebook. Mas são utilizados por terroristas, são utilizados pelo crime organizado, tá? E a mesma coisa, sim, o crime utiliza dessas ferramentas também para cometer crimes. Mas o que acontece aqui? A grande dúvida que eu acho que todo mundo tem ao ler esse tipo de notícia vão eliminar o DeFi, vão tentar fazer isso? Né? Primeiro, a gente está falando de blockchain, né? Se os Estados Unidos quiserem fazer algo, é simplesmente quem está com o projeto ali é só sair e vai para outro país, né? É o que está acontecendo já, né? É o que está acontecendo. Nos últimos 30 dias, houve um êxodo em massa das empresas de cripto dos Estados Unidos. Mas o que acontece? A partir disso, eles precisam se adaptar, tá, a determinadas regras americanas. O que acontece é que esses projetos DeFi, né, muitos deles não se enquadram, né, tem um nome como é que eles chamam? Como negócio bancário, tá? Como um negócio bancário. Por quê? Né, nós estamos falando de uma tecnologia, na verdade são plataformas que oferecem uma tecnologia. Né? A lógica é completamente diferente da gente utilizar um banco. Tá? Porque a grande questão, a grande dúvida é assim, Bitcoin é dinheiro ou Bitcoin é um código? Ele é um código que tem um valor monetário, mas não tem uma empresa por trás dele que diz quanto é que ele tem que valer, que põe preço nele, que na verdade o que põe preço nele é a balança da oferta e da demanda, né? Quando a gente tem mais pessoas querendo o Bitcoin, essa balança da oferta e da demanda vai pender mais para a questão da demanda, e aí o preço sobe. Não é isso? Exatamente. E aí, todas essas discussões, elas ainda são muito primárias dentro de governos, sabe? Para eles conseguirem entender. Tem lugares com legislações absurdas, que ninguém sequer chamou alguém que entenda da área cripto, de blockchain, para conseguir debater e auxiliar de uma Aqui forma mais no Brasil, adequada. na CPI das pirâmides, das criptomoedas, o pessoal não sabe o que é cripto. Os caras estão passando vergonha. Se você assiste uma sessão da CPI das criptomoedas, eu fico assustado. Eu digo, cara, manda um deputado desse aí assistir uma live minha, pelo amor de Deus, ou então pagar um consultor, chamar alguém aí do mercado cripto para orientar, porque o faraó dos bitcoins, não sei se você chegou a ver essa cena, a Polícia Federal disse assim, ó, cadê as carteiras de criptomoedas que você tem? Passa pra gente, cara. Eu disse, não passo nada, você tá louco? Você me prende, me joga na cadeia, que eu passo 200 anos preso, mas não lhe dou minhas carteiras, acabou-se. Exato. E pega agora, duvido que pegue, não tem como pegar. E os caras acham que pegando a LED, sabe, já vão ter acesso a tudo. Pronto, tá? A gente tem acesso a Ledger, tá tudo bem. Sabe? Então, falta conhecimento, não é só aqui no Brasil, são em vários países, eu diria quase todos, na verdade. É o Bitcoin, né? O Bitcoin. E não é diferente lá nos Estados Unidos, apesar deles terem uma legislação mais avançada, em alguns estados até tem incentivos para projetos voltados a cripto,
Mas voltando aqui à questão do DeFi em si, tem isso de que o governo ele quer configurar, tá, como um negócio bancário. Sim. Esse é um primeiro ponto. Mas aí vai ter toda uma discussão, porque como é que você vai colocar nisso? Mas a grande questão para eles é enquadrar o DeFi, tá, na legislação que eles têm sobre lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Sim. Tá? Então, eles querem enquadrar dentro disso, para evitar, ou seja, para que essas empresas elas passem a cumprir a legislação anti-lavagem de dinheiro e anti-financiamento do terrorismo. E aí eu acho que por trás disso também tem a história do imposto, né? Eles querem morder a fatia, que é uma grana assim. Só rapidamente para o pessoal ter uma ideia aqui, Daniela, deixa eu só colocar na tela aqui. Até mesmo porque esse relatório é do Departamento do Tesouro, não é do Departamento de Segurança. Exato. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, agora nas últimas 24 horas, olha quanto que foi movimentado no DeFi. 1,46 bilhões de dólares movimentado dentro do DeFi. Só a Uniswap movimentou nos últimos 7 dias 5 bilhões de dólares. Gente, isso é dinheiro demais. E ninguém está pagando imposto disso aqui. Então, assim, tá todo mundo com a grana bem distribuída, bem protegida, e o governo está desesperado. Como é que eu ponho a mão nessa fatia, né? E aqui, tocando mais fogo no parquinho, pode continuar falando aí, que eu vou só botar mais fogo aqui. Ó, aqui, mais conta para pagar. O governo quer cobrar imposto de todo mundo que acessar a internet, vai ser igual a conta de água e luz. Eu achei legal aqui a ilustração do jornal, né, do Cointelegraph, que colocou aquele personagem lá dos Simpsons. Então, assim, eles querem a fatia. Sim. O que você diz, Dani? Vão sempre tentar, de alguma forma, ter mais dinheiro para financiar o governo. Isso é fato. Lá nos Estados Unidos, eles precisam, né? Não sei se você acompanhou a questão do teto da dívida lá. Sim. Uma questão extremamente séria. Sim. Então, eles precisam, sim, de mais dinheiro. E é claro que vão utilizar dessas questões da legislação já existente, não é, para conseguir isso. No entanto, eles sabem que eles não podem afastar esses empreendedores ou quem está no DeFi, porque senão vão perder toda a possibilidade de beneficiar também, né, de quem está dentro do DeFi e dentro desse mercado. Então, o que eles estão propondo dentro desse relatório é uma cooperação com as empresas já existentes para implementar mecanismos anti-lavagem de dinheiro e anti também financiamento ao terrorismo. O que pode ser, por exemplo, né, você implementar aqueles registros, né, que a gente faz, me esqueci, do KY, não sei o quê, me esqueci agora, gente, desculpa. Mas tem determinados projetos que a gente faz um registro colocando a nossa identidade ali. Por exemplo, quem quer utilizar a MetaMask e quer comprar... É o KYC. Isso, KYC, isso. Quer comprar ali cripto com Pix, vai ter que fazer o KYC. Não tem como fugir. Você tem que colocar ali. Conheça seu cliente, né? Isso. É o envio dos documentos. Só que aí você passa a ser rastreado, não é? Tudo é rastreado. Você eu digo sempre para a galera, eu digo para a galera o seguinte, na hora que você usa um Pix, você está dizendo para o Banco Central, eu estou aqui, eu compro cripto, eu estou comprando Bitcoin. A galera pensa que está fazendo algo muito legal, comprando Bitcoin, criptomoeda com cripto, com Pix, mas, na verdade, o cara está assinando o atestado de culpa dele, né? Na verdade, eu vejo da seguinte questão. Quanto mais informações nós damos para o governo, não é mais instáveis, não é mais difícil fica a nossa situação, e não no sentido de, porque todo mundo não quer pagar imposto, não é isso. É porque quando a gente está falando deste mundo, a gente está falando de liberdade, e a gente tem que lembrar disso sempre, porque essa é a verdadeira revolução, e não da gente ficar entregando os nossos dados
para um governo central, para um governo que a gente não sabe o que vai fazer amanhã conosco. Então, nós, quando estamos na blockchain, quando estamos em cripto, nós estamos blindados desse tipo de coisa. Porque se acontecer algo, nós podemos sair daqui e ir para outro lugar sem que ninguém mexa em um centavo seu. É verdade. Tá? É verdade. E aí, Walter, isso que eu sempre falo, lembrando lá do que está acontecendo em El Salvador, que muitos falam assim, está tendo uma ditadura em El Salvador. Sim. E aí eu falo para as pessoas, olha, para mim não bate uma coisa com a outra, por quê? Aquele governo incentivou a população a ter uma economia baseada em Bitcoin. Né? Como é que uma população informada sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, né, vai ficar refém, né, de uma ditadura, por exemplo? É porque, assim, o que eu vejo em Salvador, Daniela, é um cara que quebrou o paradigma da América do Sul, sim. Cara que está na contramão do continente, um cara que rompeu com o sistema, como a gente teve aqui no governo anterior, e sempre que você tem uma pessoa com esse padrão, né, esse perfil, ele já se torna um inimigo número 1 do sistema global, né? E aí o cara lá está fazendo uma revolução na questão da criminalidade também. Sim. E batendo de frente com, na minha opinião, o câncer do mundo, que é a corrupção. E aí, logicamente, você vai ser alvo de muita coisa. Aí estão criando uma narrativa, né? A narrativa dos direitos humanos, que o cara não respeita direitos humanos, estão criando a narrativa de que o cara está preparando um terreno para dar um golpe, parecido com uma história que a gente já ouviu, né? Você sabe. Mas ninguém ligava para a população, né? Que era morta por gangues, das gangues mais perigosas do mundo. Sim. Então, altos índices de violência, não é? Se não me engano, um dos países assim, mais violentos do mundo. O Maurício até colocou aqui, mas se não mandar o dinheiro para a corretora, como vamos comprar BTC? Para quem quer realmente manter a sua privacidade, pode utilizar, por exemplo, um P2P de confiança. Exato. Tem várias formas da gente conseguir. Eu já falei isso aqui nas lives, a gente tem P2P, mas eu quero comprar. Então, compra dentro do padrão que você tem dentro da legislação. Assim, o que a gente não pode nem falar muito abertamente, né, numa live aqui, porque você pode ser mal interpretado. Mas você tem um sistema, aprenda a usar o sistema a seu favor. O sistema, ele te dá o direcionamento do que você pode e o que não pode. Então, vai dentro do que tu pode e acabou-se. Exatamente. Essa é uma forma, não é? Temos que mandar, não, nem sempre. Eu já utilizei P2P, não tive que mandar praticamente nenhum dado. O cara só pediu ali a minha carteira, é um P2P de confiança meu, só pediu a carteira, fiz a transação normal ali. Mas isso foi mais porque eu estava numa viagem internacional, você vê, meu banco falhou para variar, né? Então fiquei numa situação hiper complicada, graças a Deus eu tinha cripto, né? E consegui fazer essa transação com o P2P para me livrar daquele problema que eu estava naquele momento, né? Então, você quebra as limitações geográficas, você quebra as limitações culturais, você quebra tudo. O Bitcoin, o mercado cripto, ele quebra tudo. Assim, ao meu ver, Daniela, se resume naquilo que você trouxe aí, na questão de você ter liberdade ou não, de você querer abrir a sua liberdade ou não, entendeu? Dentro dessa questão, eu vejo que toda essa dificuldade, por exemplo, vou colocar aqui mais uma pauta para a gente trabalhar dentro daquilo que a gente já está conversando. O novo dinheiro brasileiro, né, o real digital, ele vai ter uma função lá dentro do código que está sendo construído na blockchain do Ethereum. Lá ele tem uma função que ele permite congelar valores, sacar valores, queimar valores. Para quem não sabe, para quem ainda não sabe de que eu estou falando, o Brasil ele faz parte de um grupo de países no mundo inteiro que está desenvolvendo o CDBC, que é o dinheiro digital. Ele vai transformar o real de papel, o real de moeda, no real digital. E esse dinheiro digital ele vai ficar 100% controlado pelo Banco Central. E esse Banco Central vai ter o poder não só de regular
a economia como acontece hoje, mas ele vai ter o poder, sim, de ser um controlador da economia. Ele pode, por exemplo, chegar um dia e dizer para mim, você não pode comprar isso, por quê? Porque você não pode. Acabou-se. Exatamente. É um controle, só que sabe esse controle que eu estava falando para vocês que os bancos têm? Agora isso agora isso o governo vai ter, não é? O que é pior ainda. Então, muita gente está achando, está confundindo o real digital com criptomoeda. Criptomoeda, o conceito é de descentralização, jamais vai ser de centralização. Então, quando nós estamos falando aqui de centralização, não é um valor, uma moeda digital, que a questão aqui é o real digital, e que o governo vai ter todo o poder de simplesmente bloquear os seus valores, se quiser. Agora... Ele coloca aqui assim, na matéria, desculpa te interromper. Imagina, pode falar. Matéria ele coloca aqui assim, não, mas aqui a gente só vai seguir aquilo que já existe na prerrogativa legal, apenas em medidas judiciais. Poxa, mas tudo bem. Se a justiça entender que o meu dinheiro não é meu dinheiro, por exemplo, a gente sabe de jornalistas hoje no Brasil que até o telefone da filha de 12 anos foi preso porque a pessoa tem uma ideologia política diferente. Exato. Então, e essa situação, então, só que o que nós vivemos, não é? A maior parte da população, elas vão só ser atingidas por propagandas governamentais, né? E não vão entender o perigo que é utilizar o real digital. Então, nós vamos ter uma parte aí da população que vai ficar completamente à mercê do que o governo quiser, simplesmente é isso. Não é? Como é que você entrega quase praticamente a gestão do seu próprio patrimônio para um governo? Não é? Não faz sentido algum. Então, eu particularmente não vou utilizar, não é por razões óbvias, e não indico que ninguém utilize, justamente, isso não é teoria da conspiração, gente. Nós estamos falando de uma moeda digital que o governo tem 100% de controle de fazer o que ele bem entender. Mesmo que falhar, mas é por medida judicial. Mas hoje, quem é que tem a confiança, voltando à questão da confiança, de que não vai ser atingido, não é, de uma forma injusta? Nós não sabemos. Então, o mais adequado é não utilizar. Agora, quando a gente lembra, por exemplo, né, a gente está falando aqui do real digital, mas eu lembrei agora dos bancos que estão vendendo criptos agora, né? Nubank, vários outros institucionais vão entrar no mercado. Então, muitas pessoas começam a comprar cripto, mas sem entender do que isso significa, né? E de fato, elas não estão comprando cripto, né? Elas estão comprando um título bancário. Elas estão comprando um CDB da vida. Exatamente. Então, alguns falam, mas é uma forma da pessoa entrar no mercado, começar a saber. Eu falo, meu querido, quem começa lá pelo próprio banco, não vai ter muito interesse, porque o banco ele traz uma certa comodidade, mas é aquela comodidade para te manter preso ali dentro. Exato. Né? A blockchain não é prisão. E detalhe, Daniela, o custo da operação é caríssimo. Sim. Quem compra cripto no Nubank e no PicPay, por exemplo, e eu já comprei, eu tenho Nubank, PicPay, Mercado Pago, eu tenho uns 3, eu já comprei para testar, é uma taxinha maravilhosa, é igual o carnezinho lá da Luísa Trajano, é um carnezinho doce, doce, amiga. Meu Deus do céu. Com certeza. Então, é a história da BlackRock. Por que BlackRock quer entrar no mercado cripto? Porque ela quer dominar o mercado, porque ela já domina o outro mercado. Sim. Ela não quer entrar no mercado cripto para fazer parte da rede de descentralização global da economia. Não, ela quer entrar com o tempo, ela vai entrar amiga, friendly do mercado, estamos junto, parceiro e tal, depois ela vai lá e põe as garras. E aí eu digo para a galera, vocês vão esperar não ter mais para tomar uma decisão? E você falou aí dos institucionais, não é? Utilizando como exemplo a BlackRock, mas quando a gente estava falando lá da notícia do DeFi ser considerado uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, o objetivo que eles têm ali é
negociar algumas regras, tá, com aqueles que têm projetos de DeFi, justamente para ingressar também, né, valores dos institucionais, porque eles querem entrar, mas eles ainda são impedidos, tá, por essas regras, né, relacionadas à questão de lavagem de dinheiro, à questão do terrorismo. Então, eles ainda não podem entrar como eles gostariam. Então, nós ainda, né, mesmo depois desses anos aí de mercado, nós ainda temos a possibilidade de aproveitar, principalmente agora no bear market, né, as transformações que cada um de nós podemos nos beneficiar. Porque a partir do momento que entrar mais institucionais, né, eles vão fazer com que fiquem cada vez mais difícil. Mas é claro que eu acredito que a possibilidade que a tecnologia traz de benefício ao indivíduo, isso não tem um retorno, não é? Mas a gente vai precisar adaptar ao longo dos anos por conta da força dos institucionais que vão entrar. Eu penso assim, até aproveitando aí o comentário do Hamilton, né? Obrigado, Hamilton, pelo comentário. Pessoal, nós vamos daqui a pouquinho abrir aí um tempinho para perguntas. Então, vão preparando as perguntas de vocês aí, para a gente aproveitar aqui a sapiência da Daniela. Mas aproveitando aí o comentário do Hamilton, ele colocou assim, enquanto não aumentar, não melhorar a usabilidade, isso nunca vai expandir. Vai falar para o seu Zé da padaria que movimenta uma puta grana a fazer a custódia das criptos dele. A questão, você tem razão, tá? Tem razão que a usabilidade ela precisa ser mais, ser melhorada. Agora, eu percebo também, Hamilton, que o mercado ele precisa evoluir. Eu acho que a gente está num momento de transição, e eu venho falando isso diariamente aqui no canal, sobre a questão de nós quebrarmos os paradigmas do próprio mercado. O mercado ele ainda está muito focado na história de comprar para ficar rico, comprar para valorizar, comprar para ganhar 100%, 1000%. E eu penso que, tudo bem, é a questão de melhorar de vida, de ter uma revolução financeira, de você ter a liberdade financeira, mas o principal que eu vejo nesse mercado é que esse mercado ele iguala as pessoas. Ele transforma o ninguém em alguém e o alguém é mais alguém. A gente não tem essas instâncias sociais que a gente tem, por exemplo, no mercado financeiro, quando você vai num banco fazer um financiamento de um carro, fazer um empréstimo, comprar uma casa, você passa por uma humilhação ali terrível, terrível. E, por exemplo, no DeFi, eu já falei isso para a galera, você pode pegar um empréstimo de $1.000 sem pedir satisfação a ninguém. Você simplesmente chega lá, põe lá como suas criptos como custódia e acabou. Você pega o que você precisa e vai embora. Entendeu? E vai embora. Agora, detalhe, sem data para pagar, com uma taxa de juros anual, que está totalmente dentro da realidade do mercado, e você não tem que estar se humilhando a ninguém. A usabilidade é importante, mas a mentalidade do investidor, do mercado cripto, precisa mudar. Quando você vê pessoas, por exemplo, especulando PEP, como eu mostrei no começo da live, subindo 8%, você vê pessoas especulando o Dogecoin. Beleza, Dogecoin pode ser usada lá no Twitter, a gente quer ganhar dinheiro com isso. Show, pode ganhar dinheiro, eu também vou. Eu também vou especular. Eu acho interessante especular. Mas a mentalidade tem que mudar. Você tem que aprender a olhar para o mercado e dizer assim, poxa, isso tem valor e isso tem preço. Eu sei definir, eu sei diferenciar o que é preço e o que é valor. Eu sei, por exemplo, definir o que é liberdade. Liberdade para mim que estou aqui no Ceará, graças a Deus na minha casa, tendo ainda, pelo menos entre grandes aspas, a possibilidade de falar o que eu penso, né, dentro de grandes aspas, e uma pessoa que está lá na Venezuela, por exemplo, sofrendo com uma opressão de uma ditadura e tal, o cara não tem liberdade. Eu estava conversando sobre isso em relação a tempo, porque essa semana passada a gente recebeu uma notícia de um familiar meu que está com câncer de próstata. Uhum. E aí a gente fica assim, começa a pensar no tempo. O tempo ele é muito importante para quem não tem tempo e para quem sabe o quanto o tempo vale, por exemplo, para quem está no corredor da morte, para quem está numa fila de espera por um transplante de órgão. Eu sempre que falo de pandemia, eu me lembro
de como foi duro a pandemia para mim e para minha família, por exemplo. Né? Eu perdi minha mãe, eu perdi um irmão mais novo, eu tive uma irmã que passou 27 dias entubada. Então, foi assim, foi 2 anos muito difícil para mim. E, Daniela, minha mãe faleceu 24 horas depois de ter tomado a bendita. Não vou nem dizer. Entendeu? Olha, Walter, você falou tantos pontos interessantes aí. Eu vou começar aqui sobre quando você falou da questão da mentalidade. Você falou da mentalidade do investidor, mas aí eu vou colocar aqui no comentário do Hamilton a questão da mentalidade da sociedade em geral. Eu até concordo que nós precisamos melhorar a usabilidade. No entanto, todo esse processo que a gente precisa fazer com as carteiras, com as palavras e tudo mais, isso significa o quê? Responsabilidade. Sim. O nosso nível de responsabilidade aumenta 1000%, tá? Sim. Em primeiro lugar, porque nós precisamos aprender e a ter a noção de que nós somos os responsáveis. Porque normalmente as pessoas querem terceirizar a responsabilidade. E quando a gente fala de liberdade, nós não podemos mais querer terceirizar responsabilidades ou querer terceirizar determinadas funções que são de nossa responsabilidade. Então, eu vejo hoje, neste momento, que todo esse processo de segurança, tá, e de atenção que nós precisamos ter, ele é necessário. Primeiro porque o mercado cripto, ele já como o Walter falou, tem grande volatilidade, muita gente entra com essa mentalidade que ele estava falando de ganhos estratosféricos, acha que vai ser muito fácil, não é? Imagina nós termos um aplicativo que facilmente a pessoa, né, tem ali a sua carteira, ela vai ali, compra, tá? Que hoje que os bancos fazem, não é? Mas digamos que para realmente se beneficiar de uma forma livre, não como os bancos estão fazendo. Qual é a responsabilidade que ela vai ter realmente de querer aprender? Então, eu hoje sou a favor ainda deste processo que nós temos, porque o Zé da padaria, se ele não quer mais a padaria, ele precisa dedicar um tempinho do dia dele, mesmo que seja difícil, porque a vida de todo mundo é difícil, especialmente de quem é pobre. Verdade. Ele precisa dedicar ali um tempinho. Vou falar para vocês, muita gente acha que, né, eu vim de uma família rica, parará, parará. Eu paguei a minha própria faculdade, eu acordava 3 horas da manhã para chegar às 7 na faculdade, para eu chegar às 6 horas na faculdade e ficar das 6 até às 7h30 revisando minha matéria, porque era o tempo que eu tinha para estudar fora as aulas, porque logo depois eu tinha que trabalhar. E aí eu chegava meia-noite em casa, porque eu tinha 3 trabalhos diferentes. Então, a vida não é fácil para ninguém, né? Mas a pessoa, o Zé da padaria, ele precisa entender se ele não quer mais a padaria, ou se ele quer implementar uma nova tecnologia na sua padaria, ele vai precisar entender da responsabilidade que significa isso, né? E aí vem essa questão da mentalidade. O Walter estava falando sobre o tempo. Gente, o tempo realmente ele é o nosso maior bem, né? E nas minhas aulas, né, na época que eu estava como professora lá no IBMEC, Walter, eu passava uns slides para os meus alunos sobre como internacionalmente estão analisando a implementação de políticas públicas. E hoje existe uma análise sobre a felicidade, tá, das pessoas nos países. Eu vi essa análise. Só que aí eu falei para os meus alunos o seguinte, né, e isso estava no período da pandemia. O que teve de positivo durante esse tempo para vocês? Eu sei que está sendo muito ruim, muita coisa ruim está acontecendo, mas o que teve? Vocês podem me falar? Aí uma aluna falou, tempo, professora. Tempo, porque hoje eu tenho tempo, por exemplo, de pintar, eu sempre adorei pintar e não tinha simplesmente mais tempo, porque eu tenho que ir para aula disso, para aula daquilo, é transporte, não sei o que, a gente perde boa parte da nossa vida se deslocando, né? E agora não, agora eu posso sentar e fazer o que eu gosto, né? E aí eu mostrei para eles o outro lado, olha, como estão medindo a felicidade, é justamente o tempo que nós temos, né?
e como nós podemos fazer a gestão desse tempo como nós queremos. Se você quer trabalhar 24 horas por dia, ok, mas se você não quer trabalhar 24 horas por dia, mas quer ter um tempo de qualidade com a sua família, ou quer ter um tempo para fazer trilhas, para esporte e tudo mais, o tempo é o nosso maior bem. E quando nós podemos utilizá-lo da forma que nós quisermos, né, é aí que nós conseguimos medir que o nosso nível de desenvolvimento é outro. Mas quando nós estamos presos e não conseguimos fazer a gestão do nosso tempo como nós queremos, aí realmente, né, nós estamos presos e a gente precisa repensar a forma, né, de conseguir viver. E aí que eu volto, de novo, né, a questão da mentalidade envolve isso, a questão da responsabilidade, e esse não só o mercado, mas a tecnologia em si, dá essa possibilidade para a gente.